Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 3, o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, intérprete da lei, mestre de Israel, se encontra com Jesus, em que pese a sua formação intelectual, mesmo sendo um homem religioso, não consegue compreender as realidades espirituais na perspectiva divina. Impressionado com os sinais feitos por Jesus, queria conhecer a sua fonte de poder. E foi surpreendido com a afirmação de Jesus acerca do novo nascimento como condição para entrar no reino de Deus. Sem nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, disse Jesus. Na perspectiva de Nicodemos, se nascer de novo é a condição, e como é que se faz para entrar no reino de Deus? Porque a única forma que Nicodemos conhecia para nascer de novo era nascer de mulher. Nicodemos pergunta se seria possível reencarnar. Olha o que ele disse. Está em João capítulo 3, o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Esta era a visão de novo nascimento de Nicodemos, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. No entendimento de Nicodemos, só é possível nascer fisicamente. Ele não concebe um nascer espiritual e não sabe que isso é possível. Vamos considerar como se dá o nascimento espiritual, voltando ao jardim do Éden. Deus disse: se comer o fruto proibido, morre. Está em Gênesis capítulo 2, o verso 17. Agora, ouça a conclusão do apóstolo Paulo, tendo lido exatamente esse texto no Antigo Testamento. Está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está a dizer é uma constatação muito simples, elementar até. Todos sabemos disso, só não consideramos a relação de causa e efeito. Pergunto: todo ser humano tende a morrer? A resposta é um enfático sim. Todos morrem um dia ou outro. Paulo então constata: logo a palavra de Deus está cumprindo a cada morte do ser humano, pois Deus dissera: se comer do fruto proibido, morre. E o homem, um dia ou outro, ele morre. Logo, todo homem é pecador. Você não precisa conhecer o pecado de um homem para saber se ele é pecador. Basta perguntar a ele: um dia você vai morrer? Se a resposta dele sim, todos os homens morrem, por conclusão, todos os homens são pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Mas, você dirá, a morte faz parte do ciclo da vida. Eu questiono, será? O tempo todo eu tenho mencionado do fruto proibido, se comer morre, mas havia uma outra árvore no jardim do Éden que não existe mais. E qual é? A árvore da vida no meio do jardim. Esta árvore está registrada em Gênesis capítulo 2, o versículo 9. A árvore da vida no meio do jardim é que permitiria o homem continuar vivendo eternamente. O homem foi expulso do jardim do Éden para não comer desta árvore. Está em Gênesis capítulo 3, o versículo 24.
O que acontece então com a humanidade? Nasce do ponto de vista físico, mas espiritualmente está morto. Ouça, está em Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, retratando aquele que nasceu neste mundo. Nele diz o seguinte, Efésios capítulo 2, verso 1, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ora, por que este novo nascimento se torna possível? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Porque Deus nos deu o seu próprio Filho para morrer na condição do Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Portanto, nascer de novo como condição para entrar no reino de Deus significa crer que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para Deus aplacar a sua ira contra nós, nos perdoando de todo pecado. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, para todo aquele que nele, isto é, em Jesus, crê, tenha a vida eterna. Crer em Jesus é como voltar para o jardim do Éden e continuar comendo da árvore da vida. Você crê? Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu por causa dos nossos pecados, em nosso lugar, para aplacar a ira de Deus contra nós. E tendo ele morrido em nosso lugar, nós agora, crendo nele, a morte dele se torna a nossa morte, a vida dele se torna a nossa vida. Por isso Jesus disse a Nicodemos, todo aquele que nele crê, isso é, em Jesus, tem a vida eterna. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.